Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir e estudar o capítulo 64, onde Emmanuel então traz como título Melhor sofrer no bem. E a referência que ele nos traz, nós vamos encontrar então na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Porque melhor é que padeceis fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. E aqui ele vai trazer já a importância do alerta, que é muito melhor, independente da condição e da situação, sempre estarmos no bem, fazendo o bem, independente da situação, do que fazer o mal. O primeiro parágrafo, então, Emmanuel vai nos trazer que para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe correm os centros vitais, fazendo a morte indesejável. Nós vamos encontrar então nas pessoas, nos seres humanos, essa ganância, essa necessidade de juntar recursos financeiros, custe o que custar. E nós não percebemos então que nessa luta diária, através de adquirir esses recursos, nós vamos afetando direto e indiretamente os campos vitais, nossos campos de forças, que são justamente eles responsáveis por manter o equilíbrio da nossa saúde. E nós então vamos morrendo aos poucos por colocar todo o nosso esforço na aquisição dos bens materiais, comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra. E compramos então ali sensações passageiras que nós não compreendemos, muitas vezes para saciar desejos ainda do passado, desejos instintos ainda de encarnações passadas, experimentações passadas, de experiências anteriores a essa vida, e não percebemos então que tudo isso fica junto com o veículo aqui na Terra, o veículo carnal, nosso corpo. Tudo aquilo que buscamos de material, quando nós vamos para o outro lado, deixamos esse mundo, então ele fica aqui, assim como o nosso veículo. O veículo que carrega o espírito, o perispírito, que é o corpo. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. E nessa busca sempre pelo bem material, essa busca, essa conquista de amealhar recursos financeiros, então, nós vamos cada vez mais nos encolerizando, colocando ali toda a sensação de cólera, de ódio, de raiva, a fim de conseguir adquirir esses bens dentro das atividades do dia a dia, dentro do nosso trabalho, e esquecemos que isso é o lado mal. Vai colocando, minando as nossas energias boas e vai nos enfraquecendo, vai trazendo ali os desequilíbrios da vida física. Então, quando nós olhamos para as doenças, para os alertas, para as dores, muitas vezes nós não compreendemos a origem. E é justamente esse desgaste na tentativa de juntar recursos financeiros, custe o que custar, olhando sempre para o lado material, que nós vamos então condenando o nosso corpo, condenando a nossa vida. Recheando o estômago, em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentação fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal, pelo simples prazer da gula. E nós vamos recheando então o nosso estômago, nós vamos comendo em exagero, sem necessidade. Muitas vezes buscamos o mais caro, buscamos o que mais nos traz ali as sensações, que nos mata as sensações, e vamos viciando o corpo, viciando o nosso paladar, e nós não percebemos que vamos sujando então esse vaso sagrado que é o nosso corpo. Nós não percebemos então que a gula vai tomando conta e vamos nos viciando diante das nossas alimentações desregradas.
Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbadoras? Por que então que nós temos tanto receio, tanto medo de seguir ali pelo caminho, pela senda do amor verdadeiro? Mesmo diante dos percalços, mesmo diante das dificuldades do dia a dia, é claro, é nítido que esse caminho, o caminho do Cristo, é o melhor caminho. É o caminho que se mostra repleto de amor, repleto de luz e tranquilidade. E nós batalhamos e conquistamos ali então, nos caminhos sombrios, junto com as sensações perturbantes, perturbadoras, que vão ali nos estimulando cada vez mais na prática do mal. E ele coloca, por que nós tememos então a senda clara do amor e da sabedoria? Porque é sábio. Quando nós olhamos para esse caminho todo florido que o Cristo nos apresenta diante do seu trabalho, por que nós escolhemos o outro? Caminho escuro, sombrio, e nós abrimos mão então de um caminho tão claro para seguir, matando ali os nossos desejos carnais, as nossas sensações carnais, e condenamos a nossa evolução. Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a triunfos aflitivos de sofrimento? E por que a todo momento nós queremos então, nós sentimos cansaço, nós sentimos então ali o esgotamento na prática do bem? Se é justamente ali que nós encontramos forças, é justamente ali que nós encontramos tudo que nós precisamos. E nós vamos sempre aquilo que é transitório, aquilo que aparenta ali um estado no bem, transitório, passageiro, porque nós ainda não acostumamos a receber tantas bênçãos. Estamos mais acostumados com as energias sombrias. E é por isso que nós temos receio de caminhar numa estrada um pouco melhor, uma estrada mais repleta, mais cheia de luz. E nós preferimos sempre, então, as estradas que nos traz aflições, que nos deixa aflitos, que está recheado de sofrimento, que falta luz, porque nós estamos sempre evitando a prática do bem. Gastemos nossa melhor possibilidade a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossa vida. Então é importante que a gente gaste as nossas possibilidades, os nossos recursos, gaste as nossas horas, todas as nossas forças, mesmo cansado, mesmo esgotado, colocando a nossa vida, colocando o nosso corpo a serviço do Cristo. Porque é esse o nosso propósito, entender que não são coisas difíceis, são nas coisas simples do dia a dia, na simplicidade, no trato com o outro, entendendo ali que o outro é um irmão e que precisamos amar um ao outro. Coisa simples. Então que possamos gastar as nossas energias no trabalho do bem. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra. Mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destinos diferentes. Nesse último capítulo, nesse último parágrafo, Emmanuel vai nos trazer então que independente da situação que se encontra, o mal sempre vai levar ao mal. O mal sempre vai caminhar para as trevas. E o bem, mesmo que cheguemos ao final acabados, como ele coloca, dilacerados, o bem sempre será o bem. Mesmo que a nossa luz se apague aqui no mundo carnal, nesse plano, aqui na Terra, a nossa luz volta a acender no plano espiritual. É preciso confiar, é preciso ser um bom trabalhador, para que Jesus entenda esse esforço, entenda esse nosso caminho e esteja ali sempre fornecendo novas ferramentas. Porque sempre que um bom trabalhador estraga a sua ferramenta, o alto lhe fornece outra, a fim de poder caminhar numa estrada mais tranquila. Muito obrigado.